Olá, gente, tudo bem? Vamos lá de novo. Gravei tudo num take só. Fui colocar no YouTube, o YouTube não aceitou o vídeo porque ele ficou muito grande. Então eu vou ter que gravar em pedaços. Então eu vou corrigir 5 questões. Então vai ser 3 vídeos para o nono ano, né? Eu vou gravar 5, depois mais 4 questões, tá? Para ver se eu consigo, né, colocar no Google, no YouTube, tá? E depois colocar no Classroom da escola, do Google da escola, né? Tá? Então, por enquanto, então vai ter que... eu gravei já, levei um tempo, precisava arrumar o pedestal da câmera, etc. Então vamos lá, vamos corrigir logo, né? Senão fica o vídeo muito comprido, né? Então vamos lá. Então, correção de atividades do nono ano, hoje é 16/8/2019, tá? Meu nome, para quem não me conhece, é o Goli Gasparini, tá? Vamos lá, questão número 1. As alternativas referem-se ao número de partículas constituintes de espécies atômicas. A afirmativa falsa é... Questão número 1. Vamos lá. Dois átomos nêutrons com o mesmo número atômico têm o mesmo número de elétrons? É verdadeira, né? Dois átomos que estão neutros, então eles têm o mesmo número de prótons, que é igual ao número atômico, né? E, obviamente, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, a questão A é verdadeira, porque o número atômico é igual ao número de elétrons, que é a mesma coisa que dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons, porque eles são neutros. Letra B. O ânion, né? Ó, ele está dizendo já que é um ânion, tá? O que é um ânion? É um átomo que ganhou elétrons, primeiramente, ganhou elétrons, por isso ele ficou negativo, né? Por isso ele chama ânion, tá? Lembrando que essa partícula A é de negação, porque o outro é cátion. Ânion, A de negação, né? A normal, quer dizer, não normal. Então, de negação, negativo, né? Então, esse átomo aqui, ele ganhou elétrons, então ele tem elétrons a mais. E ele fala aqui que o número de elétrons dele é 52. E o número de massa é 116. E aí, né, ele pergunta, tem 64 nêutrons? Esse átomo tem 64 nêutrons? Para eu saber se isso aqui que ele está me dizendo aqui, o número de massa e o número de nêutrons é verdade, eu tenho que achar o número atômico dele. Tá? E esse número atômico tem que ser diferente de 52, né? Porque ele tem mais elétrons. Então, o número atômico ele tem mais elétrons e tem menos prótons. Então, o número atômico vai dar menor que esse. É a lógica, né? Então, a fórmula número de massa é o número atômico mais o número de nêutrons, que massa é a soma de prótons e nêutrons que tem no núcleo do átomo, tá? Então, o número de massa está aqui, 116. O número atômico nós vamos achar e o número de nêutrons é 64. Então, eu vou passar o 64 para lá, vai trocar a operação, está somando, passa subtraindo, que troca a operação, e eu vou subtrair 116 menos 64, vai dar 52. Então, olha só, o número atômico desse átomo é 52, pelos dados que ele está me dando, e bate com esse número de elétrons. Mas esse número de elétrons e esse número atômico não pode ser igual se esse átomo é ânion. Então, isso aqui é falso, né? Não pode ser igual ao número atômico e número de elétrons quando eu tenho um íon. Não é nem porque ele é ânion, é porque, né, ele é um íon. Então, esses dois números não podem ser igual. Então, a letra B é a falsa aqui, que é a pergunta que ele quer falsa. Mas, vamos ver por que as outras, né, também são verdadeiras, né? Porque ele pede qual é a falsa e essa nós já sabemos a resposta. O átomo neutro com 31 elétrons tem número atômico 31? Certinho. Se o átomo é neutro, o mesmo número de elétrons é o mesmo número atômico, é o mesmo número de prótons, né? Isso aí é decorado. O átomo, ele tem o mesmo número de elétrons, o mesmo número atômico, que é o mesmo número de prótons. Ele está dizendo aqui que ele tem 31 elétrons e número atômico 31, obviamente ele tem 31 prótons.
Então, isso aqui, né, tá certo, verdade. Letra D. Um átomo neutro, ao perder 3 elétrons, mantém inalterado seu número atômico? Verdade, né? O átomo está neutro, perde elétrons. Ele fica com o mesmo número atômico? Sim, porque o número atômico é o número de prótons, né? Lembra, o átomo não perde prótons e nem ganha prótons. Perde e ganha elétrons. Então, verdadeira também. E a letra E? Um cátion com carga, ó, um cátion, está dizendo, ó, esse aqui é um íon, né? Então, ele tem número de elétron diferente de próton. O cátion é positivo, né? Tá até aqui, ó, 3 mais. O cátion, 3 mais. Tem elétrons 47. Tem nêutrons, número de nêutrons 62. E o número de massa dele é 112, né? Basicamente a mesma coisa. Vamos ver se esse aqui tiver certo, o número atômico, né, desse elemento, tá? Tem que ser diferente aqui do número de elétrons, tá? Só para a gente fazer uma questão aqui, o número atômico vai ter igual o número de prótons, veja bem. O que esse número aqui indica, né? Quando aparece no elemento, né, 3 mais aqui, indica que ele tem 3 prótons a mais. Ele tem 47 elétrons. Se ele tem 3 prótons a mais, então quantos prótons ele tem? 50. Tá? Então vamos ver se isso aqui está certo agora. Vamos ver se o número atômico dele bate. Então massa é igual ao número atômico mais nêutrons. Massa ele deu aqui 112. O número atômico nós vamos achar para comprovar. E nêutrons é 62, né? 62. Então aqui, ó, vai ficar 112 menos 62 é igual a Z. Aqui vai dar 50, né? Pronto, bateu. Número atômico é 50. Aqui o prótons é 50, porque ele tem mais 3 prótons a mais, né? Tá aqui, por isso que ele é cátion positivo, porque ele tem 3 prótons a mais. Tá? Então essa aqui também é verdadeira. Então, eu resolvi fazer tudo para você ver por que as outras são verdadeiras também. Tem outro jeito de explicar? Tem, dá para explicar de outra forma, mas explicando de uma forma já é aí o suficiente. Tudo bem? Então vamos para a questão número 2. Questão número 2 fala aí 3 nomes, né? Que eu não expliquei em algumas turmas isso aqui, mas em umas eu expliquei, em outras não. Mas eu coloquei aqui e sabia que eu ia explicar, então vamos lá. O trítio, o deutério e o hidrogênio são o quê? Isóbaros, isótopos, isótopos, né? O que eles são? Bom, primeiramente, vamos lá. O átomo de hidrogênio, que é o primeiro da tabela periódica, o elemento químico hidrogênio, ele tem número atômico, né? 1. Só que ele tem, tipo assim, o hidrogênio são 3 irmãos gêmeos, tá? 3 irmãos gêmeos. Vamos entender dessa forma. São 3 irmãos gêmeos. Esse átomo de hidrogênio tem número de massa 1. Esse aqui tem número de massa 2. E esse aqui tem número de massa 3. Tá? São todos hidrogênio. Só que eles têm números de massa diferentes. Por isso que eles são chamados de isótopos. Tá? E só para a gente verificar o número de nêutrons dele, que é diferente, a gente vai pegar a massa menos o atômico, né? Massa é o valor que está aqui em cima e o atômico é o valor que está aqui embaixo. Então, vai ficar 1 menos 1. Então, o hidrogênio, que a gente chama de hidrogênio também chamado de prótio, ou hidrogênio, como está aqui no exercício, ele tem número de nêutrons 0. É hidrogênio. Esse hidrogênio aqui, nós vamos pegar o valor de cima menos o de baixo, vai dar 1. Ele tem 1 nêutron. Ele é chamado deutério, tá? Porque o número de massa dele é 2. Né, 2. Deutério é mais ou menos de 2. E esse aqui, ele tem número de massa menos atômico, é 2.
ele tem 2 nêutrons. E esse aqui, por ter massa 3, é chamado de trítio, tá? Então tá aqui os isótopos. Por que são isótopos? Porque tem o mesmo número atômico, mas tem números de massa diferentes. É o hidrogênio? São, vamos lá, brincando, né? São 3 irmãos gêmeos, né? O prótio, o deutério e o trítio. Como a massa do elemento está em prótons e nêutrons, contém a maior massa, né, do átomo, esse átomo aqui ele é mais pesado que esse, o dobro. E esse pesa 3 vezes mais que esse. Ó, né? Esse hidrogênio aqui ele é o mais comum na natureza. Né? Esse aqui é um pouco mais raro e esse aqui mais raro ainda. Tá? Então, já que eu estou falando que eles são isótopos, a resposta é a letra E. Tá? A questão número 2, resposta, letra I. Está aí os isótopos do hidrogênio, próton, deutério e trítio. O prótio também chamado de hidrogênio simples, né? Questão número 3, tá? Há exatos 121 anos, tá? Essa data está atualizada. Thomson determinou pela primeira vez a relação entre massa e a carga do elétron, o que pode ser considerado como a descoberta do elétron. É reconhecida como uma contribuição de Thomson ao modelo atômico, tá? Então, qual das preposições abaixo é reconhecida como contribuição de Thomson? Vamos lembrar um pouquinho do modelo de Thomson, né? Thomson, ele pegou a ampola de Crookes, que é uma ampola de vidro, colocou dentro um gás com baixa pressão e fez passar uma corrente elétrica. E daquele gás ele notou que saíam algumas partículas, ele mediu a massa, era bem pequena, perto do átomo, e então o átomo nesse momento ele deixou de ser indivisível e passou a ser divisível, né? E ele notou também que aquela partícula, ele já conhecia os raios catódicos, raios anódicos e tal, que é mais complexo, mas ele descobriu que essa partícula tinha carga negativa, tá? Então, com base nessa informação, vamos lá. A letra A. A contribuição dele, do Thomson, pode ser reconhecida o átomo ser indivisível? Não. O átomo de Thomson começou a ser divisível. A existência das partículas subatômicas? Sim, né? Porque ele descobriu uma partícula menor que o átomo. Os elétrons ocupariam níveis discretos de energia? Não. Níveis de energia é a contribuição do modelo de Bohr. Os elétrons girarem em órbitas circulares? Também não. É a contribuição de Bohr também. O átomo possuir um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera? Isso, o átomo tem, né, um núcleo com uma carga positiva e uma eletrosfera, mas essa contribuição é de Rutherford, né? Então, a 3, a resposta é a letra B, né? A existência de partículas subatômicas é a contribuição aí, né, do Thomson para o modelo atômico. Questão número 4. Há 121 anos, né, foi anunciada o mundo inteiro a descoberta do elétron, o que provocou uma verdadeira revolução na ciência. Essa descoberta proporcionou à humanidade mais tarde a fabricação de aparelhos eletrônicos, que utilizam inúmeras fiações de cobre. A alternativa que indica corretamente o número de elétrons contido na espécie química, né? Aqui está a espécie química, mas elemento químico também pode ser, tá? Que é o cobre, número atômico 29 e o íon 2+. Vamos só lembrar uma coisa, gente. Se o átomo perde elétron, tá? Ele fica positivo, porque ele vai ficar com mais prótons, tá? Ele perde elétron que é negativo, ele vai ficar com mais prótons. Se ele ganha elétron, ele vai ficar com carga negativa, porque o elétron é negativo, ele ganhou o elétron, então ele fica negativo. Quem perde fica positivo e quem ganha fica negativo. Então esse elemento aqui perdeu elétron, por isso que ele ficou positivo aqui, ó. Perdeu elétron, então vai ficar positivo. E esse número aqui indica quantos elétrons ele
perdeu, na verdade, o 2 mais indica que ele tem 2 prótons a mais. Então ele perdeu 2 elétrons. Então ele tem 2 prótons a mais e a pergunta o número de elétrons desse elemento é o quê? Isso aqui indica o número de prótons, mesmo número atômico, né? O mesmo número de prótons. Se ele perdeu 2 elétrons, então ele tem duas partículas a menos, tá, do que o número de prótons aqui desse elemento, que é 27. Então a letra B, nessa questão número 4, o número de elétrons desse elemento é 27, porque ele perdeu elétron, ficou positivo e perdeu 2 elétrons, por isso que ele ficou com 2 prótons a mais, certo? Essa é a questão de número 4. Vamos agora para a questão de número 5, tá? Questão de número 5, só fala relativo aos cientistas que desenvolveram os modelos atômicos, né? Questão número 5. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, tá? Relacionando os nomes dos cientistas com os modelos atômicos. A primeira coluna aí nós temos Dalton, aí depois nós temos Rutherford, depois nós temos Bohr, vou abreviar, só vou colocar o nome mais importante. E no 4 nós temos o Thomson, né? JJ Thomson. E aqui para relacionar o que o modelo de cada um, né, determinou. Vamos lá. Primeiro, descoberta do átomo e seu tamanho relativo, né? Principalmente aqui é o tamanho relativo. Quem determinou o tamanho do átomo, né, foi o Rutherford, né, com a experiência que ele fez lá, bombardeando uma fina lâmina de ouro com partículas alfas e tal, né, que está aí no livro, só ler lá no capítulo. Então, o primeiro aqui nos parênteses é o modelo de Rutherford. O segundo aqui, átomos esféricos maciços indivisíveis, foi o Dalton, né, que foi a teoria moderna dos átomos, né, começa com Dalton e ele determina que os átomos eram esferas maciças indivisíveis e tal, né, dando início na era moderna do estudo atômico. Aí tem o modelo depois de Thomson e tal. O terceiro parênteses aqui, modelo semelhante a um pudim de passas, com cargas positivas e negativas. Quem dá essa contribuição é o Thomson, né, que o modelo dele é conhecido como pudim de passas, né, porque são as passas seriam as cargas negativas incrustadas na esfera positiva. Então aqui nós temos o Thomson, 4. E o último aí, os elétrons giram em torno do núcleo em determinadas órbitas, né? Então essa questão desse modelo é o Bohr, né? Que ele criou as órbitas em torno do núcleo circulares, né? Que os elétrons estariam girando em torno dessas órbitas, né? Que seriam então o modelo aqui na ordem de Bohr, 3. Então nós temos 2, 1, 4 e 3. 2, 1, 4 e 3. Então, a sequência correta assinale a sequência correta encontrada, então é a letra C, né? Então, a sequência correta aí, na pergunta, é a letra C. Bom, gente, eu vou ficar por aqui nesse vídeo, né, que tal? Até a questão número 5, agora eu vou, né, vou subir ele, né, fazer o upload para ver se com esse tempo eu consigo colocar no YouTube, né? Porque o YouTube não aceitou o vídeo de 40 minutos, tá ok? Deixa o seu like, seu dislike aí, faça um comentário, gente, tá? E vamos lá, vamos nessa.